Uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano deste dia. Aqui você acompanha tudo que foi destaque na TV das Bênçãos do Pai. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou nesta quarta-feira de cinzas a campanha da Fraternidade 2023, com o tema Fraternidade e Fome, juntamente com o lema Dai-lhes vós mesmos de comer, incentivando assim nossas comunidades a assumirem suas responsabilidades ante a situação da fome que persiste no Brasil, a exemplo do Mestre Jesus Cristo. E preparamos uma série especial sobre a fome, que você vai acompanhar durante todo o programa desta noite. Começamos sobre a ação da Igreja Católica para combater a fome no Brasil. Vamos conferir. O percentual de brasileiros que não tem certeza de quando será a próxima refeição está acima da média mundial. Entre 2019 e 2021, mais de 60 milhões de brasileiros enfrentaram dificuldades para se alimentar. Desses, 15 milhões passaram fome. Entre 2014 e 2016, eram menos de 4 milhões em insegurança alimentar grave. Com o aumento, o Brasil voltou ao mapa da fome, segundo a Organização das Nações Unidas. O Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, publicado no ano passado, apontou que mais de 33 milhões de pessoas não têm garantido o que comer, o que representa 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome. O estudo aponta ainda que cerca de 60% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, seja leve, moderado ou grave. A gente teve que intensificar esse trabalho, principalmente agora, durante a pandemia, mas já em 2019, a Caritas já vinha discutindo, debatendo com o Conselho de Segurança Alimentar, com o Fórum de Segurança Alimentar, que o Brasil estava voltando para o mapa da fome. Então, durante a pandemia, nós tivemos que fazer ações emergenciais de combate à fome. Emergenciais em qual sentido? Entregar cesta básica mesmo, A Eliane faz parte da Caritas do Rio Grande do Sul, que há 61 anos trabalha com pessoas em vulnerabilidade social, em situação de rua e comunidades carentes. O projeto é realizado em 11 regiões de dioceses e arquidioceses do estado e vai muito além de entregas de cesta básica para combater a fome. Na área da assistência social, ela se intitula como garantia de direitos, Ela não é de atendimento direto, Ela é de garantia de direitos. Participa, por exemplo, do Conselho de Segurança Alimentar, tem uma cadeira no Conselho Estadual de Segurança Alimentar, participa do Fórum Estadual de Segurança Alimentar, participa do Conselho de Assistência Social e nas regiões participa do Conselho da Saúde, do Conselho do Direito das Mulheres, do Idoso, da Criança e do Adolescente. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em Brasília, a Ordem das Mercedárias realiza o mesmo trabalho, incentivando a população vulnerável a conquistar espaço no mercado de trabalho através do empreendedorismo. Depois de uma aula de técnicas de venda, recebem produtos já prontos. As petas do Frei, que são biscoitos de polvilho, deliciosos, todo mundo conhece no Brasil afora. E as cocadas, que também é um produto amado. Recebem consignação, saem para vender, vendem, vêm pagar o custo do produto e fica com seu lucro. Esse é o dinheiro que eles têm para gerar a sua própria
renda e manter a sua família. O encontro é chamado de Café Empreendedor e reúne pessoas vindas de várias partes do Distrito Federal e cidades do entorno. A iniciativa começou em 2020 durante a pandemia e desde então tem dado muito certo. Uma das primeiras vendedoras foi a Maria, que estava passando por necessidades e hoje tira o seu sustento através das petas. Se não fosse essas petas, porque assim, eu vendo uns outros produtos importados, mas assim, os produtos eu vendo, mas assim, esporadicamente, a pessoa compra um produto, aí demora para comprar. Se eu fosse viver desses produtos, eu ia passar fome. E as petas não, as petas é um produto que eu chego assim, nos locais, as pessoas já compram. E as cocadas também são muito boas. Davi chegou em Brasília em 2020, sem dinheiro para pagar aluguel e comprar comida. Ficou em situação de rua. Através do projeto da Ordem, vê uma grande oportunidade. Sim, uma esperança, né? Para mim, eu já tenho, assim, quase que a certeza de que vou pagar meu aluguel e me sustentar, né? Eu percebi que você dar as coisas, dar cestas básicas, começar a dar sem ter uma contrapartida da pessoa, não tem uma vinculação, não tem uma valorização. É quase como um saco furado, que a pessoa recebe, ela não sai da sua condição de vulnerabilidade, e aí fica as pessoas que dão, fazendo sempre a mesma coisa, e quem recebe sempre a mesma coisa. Quando ela se compromete com a sua superação da sua vulnerabilidade, da sua pobreza, a história é outra. A verdadeira paz só tem aqui que já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Amor só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém, aleluia. Agora você vai ver a situação da fome em São Paulo e também o trabalho de acolhimento do padre Júlio Lancelotti e da Sociedade de São Vicente de Paulo. Fome é quase um sinônimo de quem vive nas ruas. E muitas vezes a necessidade não é só de alimentos, mas de dignidade. Na região da Cracolândia, na capital paulista, uma ação oferece banho e alimento a moradores de rua. É o chamado Banho Vicentino. A gente organiza a numeração e a gente vai chamando eles para escolherem as roupas. Eles podem adentrar no espaço onde estão os voluntários, eles escolhem a roupa, a calça, a cueca e o kit de higiene. Nesse momento, ele não fica com as coisas. Nós identificamos o saco com o número e chamamos os demais, vai indo. Até o número 5, mais ou menos, fica uma sequência de espera. A hora que começa a ação do banho, a gente chama número 1, ou o nome da pessoa, ele adentra ao banheiro. Quando ele entra no banheiro, nesse momento o voluntário entrega um saquinho que ele escolheu as coisas dele, sapato e todas as demais coisas. O movimento é realizado pela Sociedade de São Vicente de Paulo. Ali, os moradores têm a oportunidade de fazer aquela que muitas vezes pode ser a única refeição do dia. Nesse espaço de tempo, a gente oferece que tem a equipe do suco e do lanche. Ele pode tomar o lanche, beber um suco e cortar o cabelo, né, que é o que mais estimula eles a fazerem a higienização. Quando você fala na questão de fome, é impressionante, porque todos sabem que são viciados, né? Como o horário que a gente começa às 9 horas da manhã, seria a primeira alimentação deles. Então, às vezes, tem morador que chega a comer 5 lanches. Ao mesmo tempo que tomam um banho, comem um lanche e cortam o cabelo, ali eles encontram um momento de paz e podem se distanciar por algumas horas das drogas. Enquanto você está fazendo a ação, o que você oferece evita ele de estar fumando. E eles já sabem, eles já conhecem a equipe do Banho Vicentino, e a gente fala, aqui vocês têm que respeitar, aqui vocês não fumam, né? E eles obedecem.
A fome no Brasil é um problema histórico. Desde o período colonial, já há registros de famílias que viviam na pobreza. Após uma queda considerável, voltou a crescer nos últimos anos o número de pessoas nessa situação. Essa realidade afeta 15,5% da população do país, ou seja, 33 milhões de brasileiros. E sem opção, muitas dessas pessoas vêm parar nas ruas. A fome voltou a se instalar no Brasil. O Brasil tinha saído do mapa da fome e agora os próprios dados do próprio governo apontam 33 milhões de pessoas atingidas pela fome, abaixo da linha da miséria, e mais de 100 milhões no que eles usam esse termo, eu não acho muito adequado, mas que é esse termo de insegurança alimentar, que significa que são pessoas que têm uma refeição no dia e não sabem se terão outra refeição. E quem lida com a situação da fome no dia a dia, vê situações extremas de quem não tem o que comer. A questão da fome eu vejo diariamente. Quando nós entregamos o pão no café da manhã para os irmãos em situação de rua, me chama muita atenção quando alguns colocam o pão inteiro na boca. Me dá a impressão que eles não vão nem mastigar, ou que se forem morder, capaz de morder a mão, de tanta espera. Algum tempo atrás, um morador de rua, que estava lá no nosso café, ele desmaiou na fila. Antes de chegar na mesa onde estava o pão, ele desmaiou e nós depois fomos socorrer tudo. Ele disse: eu não como faz, hoje também não falou, faz 2 dias. E ele desfaleceu e disse: eu não consegui nem chegar na mesa do pão. E é exemplo de São Vicente, santo que inspira o movimento e lutou contra a pobreza na França, é que os vicentinos por aqui também buscam ofertar mais dignidade às pessoas em situação de rua. Tem uma frase de São Vicente que fala: amemos a Deus, irmãos, mas amemos com o nosso suor. Então, cada morador que se dirige a gente, ele tem um sorriso, né? E um sorriso que às vezes nós não temos no nosso dia a dia. Às vezes a gente xinga, a gente fala um monte de coisa, e esse morador que não tem nada, ele dá um bom dia para você. Se você sair aqui à noite em volta da paróquia e você não falar com ninguém, eles vão falar com você boa noite. Eu canso de falar para o pessoal: não tenham medo. Quando você ver alguém ao redor da paróquia, sentir medo, falam: a paz de Cristo e o amor de Maria esteja com vós. Eles respondem. Mesmo que você não dê boa noite, não dê bom dia, eles falam: bom dia, irmã, bom dia, irmão. Entendeu? Então, assim, esse acolhimento existe, mas está faltando uma base de acolhimento, da gente chegar e falar assim: irmão, bom dia, aí, vamos. Eles falam: mas irmã, eu não tenho. Eu falei: tem condições sim, vai no CRAC, vai no posto, faz o tratamento, coisa e tal. Mas o sorriso do pobre é insubstituível. Faz com que você acredite que você pode mudar ele. E o banho que transforma os moradores de rua em novas pessoas também transforma aqueles que contribuem para que o trabalho aconteça. O banho edifica o ser humano. É um trabalho que exige dedicação. E cada uma das pessoas que a gente atende, a gente serve como Cristo serviu. Então muita gente às vezes está procurando pastoral e não consegue se enquadrar. Tem pessoas às vezes que têm depressão e vêm no banho porque a forma de atender o morador é uma forma de extravasar o sentimento dela. E quando você olha um morador de rua sujo e imundo, é aquela pessoa que a gente reza quando está dentro da igreja. É momento de acompanharmos a situação da fome nas regiões norte e nordeste do Brasil e acompanharmos o trabalho de acolhimento da Cáritas brasileira.
Dados do IBGE apontam que as regiões Nordeste e Norte do país são as que apresentam níveis mais graves de insegurança alimentar, ou seja, quando faltam alimentos na mesa das famílias. Estados da Amazônia Legal, entre eles o Pará, Roraima e Tocantins, contam com auxílio de organismos ligados à Igreja Católica no Brasil. Em Belém, a Caritas promove há 13 anos a campanha Belém Casa do Pão. A campanha de Natal, né? No entanto, ela já se tornou-se uma campanha com ação permanente. Ou seja, nós atingimos no decorrer de todo o ano as famílias que são cadastradas em torno dessa campanha. Temos parceiros, colaboradores, né, que fazem doações, são cadastrados também que fazem doação, assim como as arrecadações, né, que são realizadas também de porta em porta, né, daquelas famílias já cadastradas para doarem, né? Ou seja, nas paróquias são cadastradas essas famílias que são atendidas não somente com a cesta básica, mas com a palavra também, elas são visitadas, né, periodicamente para fazer um acompanhamento. A atenção dada a essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social garante a segurança alimentar das pessoas. No ano de 2022, nós atingimos 22 mil famílias atendidas somente no período do Natal, né? É a meta ao qual nós desejamos ultrapassar este ano. Ainda não contabilizamos todos, estamos em fase de levantamento do que foi trabalhado para, na avaliação agora do início de fevereiro, termos, digamos, essa demanda atendida. O programa Economia Solidária realizou no fim do ano passado a capacitação de 30 pessoas que serão agentes multiplicadores nas comunidades. Fazendo a capacitação através da Faculdade Católica de Belém, com a certificação. Depois, esses agentes buscando trabalhar a multiplicação no contexto paroquial, no entorno da sua comunidade, né? Favorecer também para que eles tenham uma visão do empreendedorismo, né? E trabalhar essa questão da economia solidária. Fazendo curso de produção de gastronomia, né? Bolos, bombons de chocolate, dando essa opção para que eles possam ter uma ajuda no custeio também do seu alimentar saudável. Outro projeto realizado pela Igreja na região norte são as hortas comunitárias, que teve início um pouco antes da pandemia, ainda em 2019. Quando o Dom Felipe Dickmann, o nosso bispo diocesano, veio com um projeto, né? E deu a gente dava muita cesta básica, né? Aí ele tem aquele ditado, né? Vamos ensinar dar o peixe, mas vamos ensinar a pescar. E aí, como a cesta básica, geralmente ela dura pouco tempo, depende do tamanho da cesta, ela dura 1 semana, 8 dias, depende do tamanho da família, na verdade, né? E aí a gente teve essa ideia, e nós tínhamos terrenos na diocese ociosos, né? Por exemplo, nós tínhamos um terreno na paróquia de Miracema do Tocantins, a paróquia Santa Teresa no Menino Jesus, que é a sede da diocese, e nós tínhamos um terreno onde funciona o CTL ocioso. E aí nós reunimos com algumas famílias que estavam passando por estão em estado de vulnerabilidade social e trocamos uma ideia que era muito difícil você manter eles com cesta básica, né? Aí a gente deu uma ideia que a gente fazia uma horta comunitária. A partir de então, as hortas comunitárias ganharam o apoio do REPAM, a Rede Eclesial Pan-Amazônica. As famílias se juntaram, se organizaram juntamente com a Caritas REPAM e fizemos uma horta grande com 10 canteiros, 10 dentro e 10 fora. E de lá a gente começou com 10 famílias, né? Geralmente cada família tem 5, 6 pessoas, né? E aí a gente começou de maneira organizada. A gente, como era na época da pandemia, a gente não podia ter todo esse fluxo de todo mundo lá. A gente fazia por escala, né? A colheita do que foi plantado já começa a aparecer, gerando também uma fonte de renda para as famílias. Hoje eles conseguem, plantam alface, coentro, cebolinha, rúcula, cheiro verde, maxixe, quiabo, jiló, mandioca, tem a banana, e hoje também eles estão criando também a galinha caipira, né? De lá eles comem a carne, né, do frango, e também tem o ovo. E isso, além de melhorar
a alimentação, eles conseguem fazer de lá a sua geração de renda, não digo 100%, porque uma família com 5, 6 pessoas é muito difícil você sobreviver de R$1.000, né? Na região amazônica, o projeto Suma Uma, Nutrindo Vidas, acolhe principalmente as famílias de imigrantes que chegam a Roraima e também na capital, Boa Vista. São muitas vezes famílias, né, crianças, né, mães que chegam no Brasil e não têm onde ficar, ficam nas ruas, né? Então, o projeto Suma Uma hoje, ele atende, já atendeu de agosto para cá, até novembro, né, 6.174 pessoas, distribuindo 1.128 refeições diárias, e nesse período de 4 meses foram distribuídas 108.323 refeições para essas famílias. São crianças, né, mães gestantes, mães lactantes e pessoas com deficiência. Ou seja, essas pessoas, elas sequer são cadastradas em cadastro único de assistência social, sequer são vistas, né? São totalmente pessoas isoladas. E nesse momento vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu estou de volta. A nova casa do Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto e evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano dessa semana. E agora vamos dar continuidade em nossa série especial sobre as ações da Igreja Católica para combater a fome no Brasil. Você vai ver a situação da fome no Nordeste, região do país onde esse problema é mais grave. Vamos assistir. Se falar da fome causa inquietação, para os nordestinos ela é uma dura realidade, com a falta de alimentos no prato. O Nordeste é a região do Brasil onde o problema é mais grave, seguido pelo norte do país. A Igreja Católica e seus organismos aparecem como um porto seguro para essas famílias. A primeira dimensão é essa dimensão da assistência, né? Que é preciso dar de comer, é preciso mesmo ali naquele momento. Mas nós temos também projetos que são projetos na linha produtivas, né? Sobretudo voltados para a agricultura familiar, que muitas vezes o Estado não reconhece essas famílias, pequenos produtores, e a Caritas, através da cooperação internacional, e aí é no Brasil todo, hoje nós temos uma rede de 270 grupos comunitários, né, que produzem alimentos, que produzem geração de renda com produção de artesanato. Da agricultura familiar, grandes feiras se destacam pelo Brasil. Feiras de economia popular solidária, que dialoga, né, com a economia de Francisco e Clara, né? E temos nós duas grandes feiras hoje no Brasil. A Feira de Santa Maria, que reúne, inclusive, produtores ali da região sul e também dos países vizinhos,
e uma feira também em Crateús, né, no Ceará, que reúne a região do Nordeste, do Norte e pequenos produtores. Então, esse trabalho é um trabalho que não tem muita visibilidade na sociedade, mas para nós que somos da igreja, né, sabemos que é uma missão nossa estar junto a essas famílias que estão vulneravelmente social, excluídas, né, do processo de produção e dos bens da sociedade. Entre as frentes de trabalho aparece a ação É Tempo de Cuidar, que teve início em 2020, no auge da pandemia da Covid-19. É uma ação em parceria com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Conferência dos Religiosos, né, o MEB e a Associação de Escolas Católicas do Brasil. Essa ação, ainda hoje está sendo executada nas paróquias, nas comunidades. E dados que nós temos hoje dessa ação, em 2020, 2021, foram atendidos cerca de 1.100.000 pessoas, foram distribuídas 6 toneladas de alimentos, 405.000 kits de material de higiene e de limpezas, e também 410.000 kits de EPI, né, equipamento de proteção individual durante a pandemia. No Nordeste, a ação assume um importante papel de assistência social. Eu diria que a campanha Tempo de Cuidar, que foi realizada no Brasil inteiro, teve uma força muito grande aqui no Regional Nordeste 2, né, que compreende esses 4 estados e 21 dioceses, onde todos eles foram contemplados com vários projetos da ação emergencial, né, com cesta de alimentos, material de higiene e limpeza, que era para atender aquela necessidade imediata das pessoas. A campanha É Tempo de Cuidar permanece como suporte para as famílias em situação de vulnerabilidade social. É a fome que aparece em todas as áreas de trabalho da Caritas. A gente, enquanto instituição, a gente tem várias áreas de atuação onde a temática da fome ela perpassa, e aí a gente tem na área de segurança alimentar, na área de convivência com os biomas, na área de economia popular e solidária, migração e refúgio, onde a gente tem projetos estruturantes que reforçam a segurança alimentar dessas famílias, né? Por um exemplo, a gente tem aqui no território atingido por SUAP, a gente tem um projeto Quintais Ecoprodutivos, né? Que aí a gente tem a construção de galinheiros, de hortas, que o objetivo, além de fortalecer a segurança alimentar e nutricional dessas famílias, também é a geração de renda. Então, as famílias doam os excedentes para a comunidade. A gente tem esse tipo de projeto e esse tipo de ação ocorrendo nesses 4 estados e nessas 21 dioceses. Então, projetos de segurança alimentar, de convivência com os biomas, de acesso à água. Além de suprir a fome de forma imediata, a proposta é que os assistidos possam gerir o próprio alimento. Uma coisa é você atender essa necessidade emergencial, mas uma cesta básica hoje dura 15 dias, um mês, e essa família depois vai precisar novamente. O nosso intuito é que essa família possa produzir o seu próprio alimento de forma agroecológica, reforçando o que está na nossa missão, que é o bem viver, essa sociedade do bem viver, e para isso a gente precisa dar condições para que essa família saia dessa situação de insegurança alimentar. Então os projetos eles são um meio de viabilizar isso dentro daqui do Regional Nordeste 2. A ação da Caritas atendeu também outros momentos de emergência, como as enchentes do ano passado em alguns estados brasileiros. Nós podemos citar a situação das enchentes em Bahia e Minas Gerais. Agora, mais recentemente, em Pernambuco, estamos ainda atuando com essa ação. Na ação SOS Bahia Minas, foram atendidas cerca de 25.000 pessoas em 6 municípios mineiros e em 2 cidades baianas.
um atendimento inovador para as famílias que sofreram com as enchentes, não só nesses 2 estados, mas também em Pernambuco e Alagoas. O cartão multipropósito com saldo financeiro é direcionado principalmente para as famílias chefiadas por mulheres. A família recebe um cartão no valor de R$3.000 e ela mesma, né, sobretudo a mulher, é voltada para o atendimento das mulheres, e essas mulheres adquirem esse cartão e ela mesma vai suprir as necessidades como colchão, né, fogão, geladeira, aquilo que elas perderam e foram atendidos, né, com 1.329 cartões, ou seja, foram 1.329 famílias atendidos, né, em Bahia e Minas com esse trabalho. Vimos há pouco que o tema da campanha da Fraternidade é o combate à fome no Brasil. Agora, vamos encerrar nossa série especial sobre essas ações da Igreja Católica para combater esse fenômeno social coletivo. Você vai ver um lindo trabalho realizado pelas Obras Sociais Redentoristas em Trindade, Goiás. Os relatos das pessoas passando fome no Brasil são muitos. A escassez e a desigualdade social podem ser observadas em vários dos estados brasileiros. Pessoas que vivem sem o mínimo, quer ter o direito de ter uma refeição por dia. Segundo o IBGE, 33 milhões de pessoas não têm garantido o que comer. A triste realidade desperta no coração de muitos a vontade de ajudar. As obras sociais redentoristas são o exemplo de bondade para com o próximo. São 3 centros infantis que ficam na cidade de Trindade, em Goiás. Lá os profissionais cuidam e alimentam as mais de 200 crianças com mais de 4 refeições por dia. Essas crianças fazem parte de núcleos familiares de baixa renda, que não têm onde deixar os filhos no contraturno escolar. A criança chega nos nossos centros com baixo peso, com dificuldade de alimentação, a criança vai aprender a se alimentar com a gente. Então aqui, nesses 3 centros, além de fornecer a refeição que nem sempre eles têm em casa, a gente oferece a refeição com a qualidade que com certeza a maioria não tem em casa. Nós temos crianças que vêm para as obras e aqui ela aprende a alimentar. Ela aprende a conhecer e gostar de uma verdura, por exemplo, que em casa ela não recebe. Não que não tenha total a refeição na casa da família, mas ela não tem aquela refeição específica. Uma refeição com carne, com legumes, com frutas, com todos os nutrientes que a criança precisa. As famílias hoje em dia estão cada vez mais em defasagem. Então, nesses dias que a criança está aqui, de segunda a sexta, ela recebe essa alimentação com todos os nutrientes que ela precisa para ter um bom desenvolvimento físico, cognitivo e em todos os aspectos da vida, né? Então a criança, a gente notoriamente, a gente percebe no decorrer de 3 a 4 meses que ela está conosco, um ganho de peso, uma melhoria na saúde. Então tudo isso graças a essa refeição que a gente fornece para essas crianças todos os dias nos nossos centros. As obras sociais redentoristas também doam cestas básicas para as famílias carentes. A gente também fornece uma cesta básica para as famílias que mais necessitam de um auxílio também na casa. Isso a gente tem cada vez mais tendo dificuldade de fazer devido à quantidade de alimentos que a gente recebe. Se a gente recebe mais, a gente doa mais. A gente tem condição de oferecer um trabalho melhor para as nossas famílias. Mas aí a gente está trabalhando sempre dentro daquilo que é possível e melhorar sempre cada vez mais a qualidade do nosso trabalho na refeição com as crianças e as famílias,
para isso a gente precisa de mais gente ajudando, para a gente poder também ajudar mais famílias. O trabalho da Igreja Católica para ajudar essas famílias em vulnerabilidade social tem transformado a vida de muita gente. O padre Antônio Donizete conta que muitas pessoas precisam mais do que apenas um alimento. Elas precisam ser acolhidas e respeitadas na sociedade. A igreja e a fé cristã, ela nasce, a tradição bíblica nasce com uma grande esperança de combate à fome. O ideal da terra prometida, apresentado por Deus para Abraão e Sara e depois para Moisés, conduzir o povo para uma terra onde o povo trabalha e produz o alimento, já é o mote do nascimento da Bíblia e do povo da eleição. E depois toda a tradição cristã, como a gente vê nesse painel belíssimo aqui, muitas imagens ao longo dos 2000 anos do Antigo Testamento e depois os 2000 anos do cristianismo, a gente vê emblematicamente o alimento como expressão da relação de Deus com o povo. Quando a igreja prega o evangelho, quando a igreja cuida de uma quantidade enorme de escolas na educação, dos projetos sociais, das obras sociais, em tudo isso a igreja está educando e formando as pessoas para o combate contra as desigualdades, contra a fome, contra tudo aquilo que priva a pessoa do mínimo necessário, que é digno e direito dela para viver. Aqui na paróquia São José, que fica em Goiânia, várias cestas básicas são doadas todos os meses para as pessoas que mais precisam. Mas o trabalho social aqui da paróquia vai muito além das cestas. Todos os meses, parte do que nós captamos dos recursos da paróquia, muitas pessoas já doam dizendo, olha, esse aqui é para sustentar o templo, mas esse aqui é para comprar alimento. Entre 100, 150, 300 cestas, todos os meses daqui saem para paróquias na periferia da Grande Goiânia. A equipe da Pastoral Social leva e lá nas paróquias são dinamizados os serviços, porque lá eles sabem quem é que precisam. Por exemplo, aqui tinha um número muito grande de pessoas que vinham buscar a cesta. Mudamos radicalmente. Você deixa o seu endereço, a equipe da paróquia vai onde você estiver. Ah, mas nós estamos acampados debaixo de uma árvore. Mostra para nós um ponto de referência onde é que você está. Nós vamos levar lá onde você está, porque não interessa somente te dar alimento, mas interessa ser próximo a você, conhecer sua história, conviver com você e o mais importante, o anúncio da salvação. Dizer para a pessoa que, ainda que ela conquiste o melhor dos alimentos nessa terra, nada é mais forte do que a salvação que vem de Cristo e o reino de Deus que para ela é preparado. Então, ajudar na solidariedade é fundamental, mas a maior e mais perfeita obra de solidariedade foi Cristo que ofereceu na cruz. Deu o seu corpo e sangue para ser alimento de salvação. Essa é, por excelência, a obra de caridade da igreja. Dar Cristo, dar Deus, é o ápice da caridade. Seguindo os ensinamentos religiosos, a igreja é fundamental nas ações sociais que ajudam famílias com necessidades. Na própria definição da pastoral do dízimo, a própria compreensão do que é o dízimo da igreja, não existe dízimo sem a dimensão social. As 3 dimensões que se fala é manter o templo, manter o culto e manter a obra da caridade. A própria captação de recursos, ela não pode ser um engano. As pessoas aderem, na maioria das vezes, ao projeto social da igreja em vista de saber que a igreja está destinando para quem precisa o necessário. Eu não consigo imaginar que exista uma comunidade ou uma paróquia onde não exista um grupo que cuide dessa dimensão. O padre Antônio reforça que, além das cestas, a igreja também trabalha com doações de roupas e que toda doação é bem-vinda.
No próximo bloco, vamos falar da campanha da fraternidade. Eu conto com a sua companhia. A nova casa do Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto e evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Obrigado por estar conosco nesta noite. A campanha da Fraternidade 2023 está sendo articulada pela Igreja no Brasil como forma de contribuir pela terceira vez no enfrentamento da fome. A repórter Simone Oliveira preparou uma reportagem especial sobre as ações da Igreja em preparação para a campanha. É o que você assiste agora. Uma igreja em saída, proposta dada pelo Papa Francisco, mas que já vem sendo realizada pela Igreja com várias ações. Entre essas está a campanha da Fraternidade. Mas você sabe o que é a campanha? A campanha da Fraternidade nasceu em 1962, num povoadozinho chamado Nísia Floresta, pertencente à Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, por iniciativa do seu então bispo, que veio a ser depois o cardeal Eugênio Salles, do Rio de Janeiro. Dom Eugênio Salles foi quem criou a campanha da Fraternidade em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, em 1962. A campanha teve uma excelente repercussão, seguindo para todos os estados brasileiros. A iniciativa era tão boa que 2 anos depois, em 1964, ela já acontecia em nível nacional, assumida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pelo conjunto das igrejas locais do Brasil, e em 1964 aconteceu a primeira edição nacional da campanha da Fraternidade. Os temas são escolhidos 2 anos antes pelo Conselho Episcopal Pastoral, o CONCEP, que integra o presidente e demais bispos envolvidos na ação pastoral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O lema sempre é retirado da Bíblia Sagrada. Em 2023, são 60 edições da campanha da Fraternidade, que este ano traz como tema Fraternidade e Fome. E o lema, dai-lhes vós mesmos de comer, retirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 16. A temática tem como proposta sensibilizar a todos sobre a fome. A fome nos foi dada por Deus como um instinto natural de sobrevivência. A fome é uma coisa boa, mas na nossa sociedade ela se transformou num instrumento de morte. Então nós desfiguramos a obra de Deus, precisamos nos converter. A fome precisa voltar a ser só um instinto de sobrevivência e não um instrumento de morte. A campanha da Fraternidade é um dos gestos concretos de conversão quaresmal e que tem realizado um bem imenso no cuidado para com os pobres. A campanha da Fraternidade já gerou inúmeros frutos na Igreja do Brasil. Não por gestar frutos, mas por animar processos, trazer questões. Me ocorrem aqui 3 exemplos. Por exemplo, nós tivemos uma campanha da Fraternidade sobre o menor, a situação do menor, se eu não me engano, lá na década de 80. A pastoral do menor, até hoje, se motiva por aquela campanha da Fraternidade para continuar o seu trabalho. Nós tivemos uma campanha da Fraternidade sobre a realidade do cárcere, sobre os encarcerados.
Até hoje, a pastoral carcerária se utiliza daquele material e daquela motivação que toda a igreja no Brasil deu à pastoral carcerária naquele ano da campanha dos encarcerados. O terceiro exemplo é a campanha sobre as drogas. A pastoral da sobriedade bebe dessa motivação de dizer a igreja no Brasil, num determinado ano, se debruçou sobre a questão das drogas. Entre as instituições atendidas com a coleta da campanha da fraternidade está o Centro de Referência e Formação da Criança e do Adolescente Surdo, o CREFAS, que fica em Nazaré da Mata, em Pernambuco. O CREFAS foi fundado em 2005 e atende cerca de 28 pessoas vindas de 11 municípios pernambucanos. Um olhar cuidadoso que tem na campanha da fraternidade o alicerce. Sempre que é lançado uma campanha da fraternidade, a gente procura ter aquele olhar de como levar, né, vamos dizer, o tema da campanha para o trabalho com o surdo. E como é que a gente faz isso? A gente procura fazer com que cada surdo aqui na nossa fundação, eles aprendam a ter um olhar diferenciado para o outro e se compadeça com a sua necessidade. É isso que a gente tenta, né, colocar aqui dentro da fundação, colocando eles a par da realidade, né? Como? Com capacitações, com questionamentos, com uma estrutura, mostrando para eles a estrutura justa e injusta da sociedade, fazendo com que eles também possam refletir, porque eles já, por si só, por conta da sua deficiência, eles já se sentem um pouco injustiçados, né? Independente de qual seja a campanha que é lançada, a gente tenta fazer com que realmente eles tenham esse olhar diferenciado. O lançamento da campanha da fraternidade é realizada na quarta-feira de cinzas. Já a coleta da campanha é feita no Domingo de Ramos, que em 2023 vai ser em 2 de abril. A Lohane Castro acompanhou a cerimônia de lançamento da campanha da fraternidade deste ano. Vamos ver na reportagem. A insegurança alimentar e as mais de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil fez com que a CNBB escolhesse a temática para a campanha da fraternidade pela terceira vez. Há 2 anos atrás, através da escuta, a igreja no Brasil tem 279 dioceses, 19 regionais. Se faz uma escuta, todo ano se faz. Daqui a 2 anos, o que é que nós vamos falar? E já se percebia naquele momento que o Brasil reingressava no tal mapa da fome, que a experiência da pandemia não tinha só causado, mas tinha, acima de tudo, agravado uma situação que já vinha se encaminhando. Durante o lançamento da campanha, que contou com a presença de fiéis convidados, foi transmitida a mensagem do Papa Francisco sobre o período da Quaresma, que inicia nesta quarta-feira, e um recado especial sobre a campanha da Fraternidade do Brasil. Na mensagem enviada aos fiéis brasileiros, Papa Francisco pede que o tema da fome gere uma reflexão em todos, para que consigam fazer ações concretas e também produzir uma consciência de partilha dos dons que o Senhor concedeu. Ele lembra que as ações realizadas ao longo da campanha precisam ser uma atitude constante. O versículo base da campanha é Mateus 14,16, dai-lhe vós mesmo de comer, para ressaltar que o combate à fome é responsabilidade do governo através de políticas públicas e também dos fiéis comissionados por Jesus a alimentarem os famintos. Um gesto simples que pode mudar muitas vidas. Fome não se resolve só com palavras. Fome se resolve com comida, com alimento e com a superação das causas. Então, nesse sentido, vamos todos nós, eu não digo só a igreja, todos nós precisamos denunciar todas as situações em que o ser humano sofra. A campanha da fraternidade caminha com o período quaresmal, incentiva os cristãos a pensarem no próximo, já que esse tempo é dedicado às práticas de penitência, como jejum e obras de caridade. É um convite à conversão. Conversão da situação de fome e conversão nossa.
seja se algum caso alguém causou fome, mas também da inércia, da indiferença diante de tantos irmãos passando fome. O texto base da campanha traz orientações sobre como os fiéis devem proceder nesse período. Ele ressalta sobre o desperdício de alimentos, um pecado cometido por muitos, mas às vezes de forma inconsciente. Há quem diga que no Brasil quem mais se alimenta é a lata do lixo. Se nós cuidarmos do desperdício, se nós cuidarmos do que sobra da nossa alimentação, nós conseguiremos alimentar uma multidão. A gente fala da abertura da campanha da fraternidade que acontece na quarta-feira de cinzas, o momento em que inicia o período da quaresma na igreja. A repórter Maíra Oliveira acompanhou a celebração de abertura da campanha no Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia. Vamos ver como foi esse momento. O momento é de reflexão, adoração, de entrega e encontro pessoal com Deus. A missa da quarta-feira de cinzas dá início a um momento importante para os católicos. A quaresma, que representa os 40 dias que Jesus ficou no deserto e as provações que enfrentou. Este período será a preparação para a Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Inúmeros fiéis se reuniram em várias paróquias e dioceses espalhadas pelo Brasil para orar e participar da missa de quarta-feira de cinzas. A dona Elvira participa da celebração todos os anos e em cada missa ela diz que fica ainda mais emocionada. É muito importante, assim, que eu sou católica, a família toda, então para mim a quaresma só começa a partir de quarta-feira de cinza, então é muito importante para mim e para minha família toda. Como eu não posso trazer todo mundo, eu estou aqui representando a minha família. A quaresma não é simplesmente só para nós mesmos, mas é para a gente ir ao encontro dos outros. Por isso nós recordamos os nossos exercícios quaresmais, são os 3 pontos aí: jejum, sair de nós mesmos aos outros, esmola, o momento de abrir o nosso coração e ver quem está necessitado, e a oração. Santo Afonso Maria de Ligório, nosso fundador, dizia: a oração é o grande meio da salvação. Então, rezar sempre e pedir para que o nosso mundo seja cada vez melhor, não as guerras, não as violências e não a fome que está agraçando no mundo inteiro. O início da quaresma de 2023, em que muitos fiéis voltam os olhos para a piedade e para o amor ao próximo, chega diante de tristes realidades que assolam as pessoas no Brasil e no mundo, como guerra entre países, desastres naturais, desigualdades, crises humanitárias e entre essas difíceis realidades está a fome. Durante o evento também aconteceu o lançamento da campanha da Fraternidade 2023, com o tema Fraternidade e Fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Esta é a 3ª vez que a Igreja Católica aborda o tema da fome na campanha da Fraternidade. O tema Fraternidade e Fome foi escolhido no ano de 2021. Quando já estávamos começando a viver a pandemia. É verdade que esse tema, recorridas vezes, aparece toda vez que vamos pensar num tema da campanha. Isso porque a realidade da fome, infelizmente, ainda não foi vencida em nosso país. Todos sabemos que, quando olhamos para esse imenso país, com o potencial que ele tem, potencial agrícola, e pensar que tanta gente passa fome, ficamos muito questionados. Então, mais uma vez, e agora sim, num contexto, como já dissemos e todos sabemos, agravado pela situação da pandemia, pela 3ª vez a Igreja no Brasil trata do tema da fome. A Igreja Católica tem inúmeras iniciativas e projetos sociais que buscam combater a realidade da fome. Uma dessas iniciativas é a criação do Vicariato da Solidariedade, para ajudar as pessoas que mais precisam. Existem muitos projetos, muitas obras, muitas atividades e que não são articuladas, com um potencial enorme. A responsabilidade do vicariato é articular essas forças
e dar a essas pessoas, a esses grupos, a essas instituições, a essas pastorais e movimentos dentro da igreja, uma força capaz de causar um impacto maior nessa realidade da fome. O que pode acontecer na maioria das vezes é que a gente começa um projeto e se assenta nas necessidades e fica repetindo uma espécie de assistencialismo que não avança, que não progride. E nós temos que saltar da necessidade imediata, da assistência e do socorro para comida, para matar a fome, para uma ação muito maior, que é ajudar a superar a necessidade de precisar de ajuda. Durante o início da campanha da Fraternidade, 150 marmitas foram feitas para os fiéis doarem para aqueles que estão passando fome. A Igreja Matriz em Campinas, que fica em Goiânia, Goiás, sempre faz marmitas para entregar aos moradores em situação de rua. Um belo exemplo para todos os fiéis. Seguramente, na campanha que nós fizemos para o lançamento hoje, a gente quis sensibilizar para que as pessoas viessem para cá de olho para o lado de fora do carro ou do ônibus, para que ao voltar, elas chegando aqui, vendo a marmita, elas pudessem pensar em sair daqui com uma resposta para aquela cena que impactou fortemente a vinda delas para cá. Porque a questão é essa, é sair nas ruas de Goiânia e confrontar-se o tempo inteiro com essa realidade. O primeiro plano dessa semana chega ao fim. E eu me despeço de você, te desejando um ótimo final de semana. Te espero no próximo programa. Até breve!